Meu filho disse que era hora de eu sair, então vendi a casa enquanto ele estava no trabalho. Não foi uma decisão de momento, daquelas que a gente se arrepende 5 minutos depois. Foi uma semente de revolta plantada com cuidado, regada com lágrimas silenciosas e adubada com desprezo. A conversa aconteceu na quarta-feira à noite, na mesa de jantar que foi do meu casamento. Meu filho me expulsou da casa que construímos juntos, mas eu vendi tudo antes dele voltar. Inscreva-se e deixe seu like para ver minha revolta. Meu filho, Rafael, e a namorada dele, Carolina, chegaram com sorrisos falsos e uma lasanha de micro-ondas. Sentaram-se nos lugares que um dia foram meus e de seu pai. Depois de forçar algumas garfadas, Rafael limpou a boca com o guardanapo de pano que eu mesma bordei e disse: "Mãe, a gente precisa conversar. A Carolina e eu estávamos pensando, essa casa é muito grande para a senhora." Carolina, que até então só mexia no celular, levantou a cabeça e completou com uma voz doce e venenosa: "Isso, dona Luzia, um desperdício de espaço. A gente viu uns apartamentos ótimos para a senhora, bem compactos, fáceis de limpar. Um lugar para a senhora ficar tranquila, sabe? Sem ter que se preocupar com jardim, com manutenção. Tranquila." Eles usaram essa palavra como se estivessem me oferecendo um presente. O que eles estavam me oferecendo era um exílio. Eles queriam a casa, a minha casa. A casa que eu e o pai dele, o Antônio, construímos tijolo por tijolo com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho duro. Cada canto daquele lugar tinha uma memória. Desde o risco de giz de cera que Rafael fez na parede da sala quando tinha 5 anos, até a roseira que Antônio plantou no nosso 10º aniversário de casamento. Eu olhei para o rosto do meu filho e não vi o menino que eu criei. Vi um estranho com olhos ambiciosos, refletindo o brilho calculista de Carolina. Eles já tinham planejado tudo. O quarto de hóspedes viraria um escritório para ela. A sala de jantar se tornaria uma academia particular. Eles falavam dos planos na minha frente, como se eu já fosse um fantasma. Naquela noite, eu não dormi. Andei pela casa escura, tocando nos móveis, sentindo o cheiro familiar de madeira e saudade. Lembrei de uma coisa que meu Antônio sempre dizia: o valor de uma pessoa não está onde ela mora, mas na coragem que ela tem. A coragem, eu pensei, às vezes significa destruir para poder reconstruir. Na manhã seguinte, enquanto Rafael e Carolina saíam para o trabalho, rindo e planejando o futuro deles na minha casa, eu peguei o telefone. Liguei para o Marcos, um corretor de imóveis antigo e de total confiança. Expliquei a situação, a urgência. Disse que aceitaria a primeira oferta à vista que aparecesse sem negociação. Marcos ficou chocado, mas entendeu a firmeza na minha voz. Ele sabia que eu não estava vendendo apenas um imóvel. Eu estava comprando a minha liberdade de volta. Em menos de 48 horas, a casa estava vendida. Uma família jovem, com filhos pequenos, que se apaixonou pelo jardim. Eles pagaram o valor que pedi, sem questionar. O dinheiro caiu na minha conta na sexta-feira de manhã. Eu arrumei 2 malas com o essencial: roupas, documentos, as fotos de Antônio e um pequeno vaso com uma muda da roseira dele. Chamei um táxi e fui para um hotel no centro da cidade. Do quarto simples, com vista para o movimento incessante da rua, eu olhei para o extrato bancário no meu celular. R$1.200.000. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a mensagem. Eles achavam que eu era velha, frágil e descartável. Eles não sabiam que a mulher que construiu aquela casa com as próprias mãos também sabia como derrubá-la. O sol estava se pondo. Logo Rafael chegaria do trabalho, esperando encontrar a mãe encolhida num canto, arrumando as malas para ir embora. Mal sabia ele que as únicas malas ali seriam as dele, e que a casa que ele chamava de sua já tinha um novo dono. A tempestade estava apenas começando. O baque do telefone no gancho ecoou no silêncio do quarto de hotel. Eu não senti a adrenalina que imaginei. Senti um vazio gelado. O tipo de calma que vem depois que a tempestade passa e você vê a destruição. O dinheiro na conta era um número abstrato, uma ferramenta. A verdadeira vitória era aquele silêncio no meu telefone. O silêncio de quem acabou de cortar a última corda que me prendia a uma vida de ser dada como certa. Eu olhei pela janela. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente ao meu drama particular. Pessoas corriam para pegar ônibus, casais andavam de mãos dadas, a vida seguia. E a minha também seguiria. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle do volante. Meu celular vibrou de novo, e de novo, e de novo. Era Rafael. Depois de 10 chamadas perdidas, começaram as mensagens. Primeiro a confusão. Mãe, onde você tá? A chave não funciona. Depois, a impaciência. Tô ficando preocupado. Tem gente estranha dentro de casa. E então a ficha caindo, lenta e dolorosamente. Mãe, o que você fez? Eu imaginei a cena. Ele e Carolina na calçada, olhando para a janela da sala, onde uma nova família agora jantava. A luz acesa
casa que não era para ele, o cheiro de comida que não era a deles, a vida que eles planejaram roubar de mim, agora vivida por outros. A humilhação pública era uma parte importante do meu plano. Os vizinhos curiosos, as perguntas que eles teriam que responder. Finalmente, atendi uma das ligações, não por fraqueza, mas por estratégia. Eu precisava ouvir a voz dele. Mãe! Ele gritou, a voz distorcida pela raiva e pelo pânico. Que brincadeira é essa? Quem são essas pessoas na nossa casa? Nossa casa. A audácia dele quase me fez rir. Não é mais a nossa casa, Rafael, eu disse, a minha voz surpreendentemente firme. É a casa deles. Eu vendi. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu podia ouvir a respiração ofegante dele. Ao fundo, a voz esganiçada de Carolina. Ela o quê? Ela enlouqueceu. Processa ela, Rafael. Processa essa velha maluca. Você não podia ter feito isso. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz baixa, cheia de veneno. Aquela casa era minha por direito. Era a herança do pai. Seu pai me deixou a casa, não a você, respondi. E ele também me deixou um conselho, um que você nunca entendeu. Antônio sempre dizia que a verdadeira herança não é feita de tijolos, mas de respeito. Algo que você e essa sua namorada não conhecem. Você vai se arrepender disso, mãe. Você jogou tudo fora. Vai acabar sozinha e sem nada num asilo. Ele ameaçou. Eu sorri para o telefone. Eles ainda não entendiam. Eles pensavam que a casa era o prêmio final. Mal sabiam eles que era apenas a primeira peça do tabuleiro. A casa era o dinheiro que eu precisava para a minha verdadeira jogada. Não se preocupe comigo, meu filho, eu disse, saboreando cada palavra. Eu estou muito bem. Agora, se me der licença, eu tenho planos a fazer. E vocês dois, acho bom começarem a procurar um lugar para morar. A noite vai ser fria. Desliguei antes que ele pudesse responder. Abri uma das minhas malas. Lá dentro, embaixo das roupas e das fotos, estava uma pasta de couro velha e gasta. A pasta de projetos do Antônio. Ele não era apenas um trabalhador, ele era um sonhador. E dentro daquela pasta estava um sonho que ele nunca pôde realizar. Um terreno pequeno, esquecido, numa área da cidade que ninguém dava valor na época. Um terreno que, segundo as minhas pesquisas recentes, agora valia uma pequena fortuna. Eles queriam a casa, eles teriam o pó. A vingança é um prato que se come frio, e eu estava apenas começando a preparar a mesa. O couro da pasta estava rachado pelo tempo, e quando a abri, um cheiro de papel guardado e poeira subiu, trazendo com ele uma onda de memórias. Não eram apenas documentos, eram os sonhos do Antônio em forma de plantas, mapas amarelados e anotações com sua caligrafia firme. Eu passei os dedos sobre um dos croquis, um desenho de uma pequena casa com um jardim, e li a anotação no canto. Meu refúgio Luzia. Um dia você vai entender. O terreno estava localizado numa parte esquecida da cidade, perto da antiga estação de trem, uma área que nos anos 80 era considerada o fim do mundo. Antônio comprou aquilo por uma ninharia, sonhando em construir um lugar para envelhecermos em paz, longe do barulho. Mas a vida aconteceu, Rafael nasceu e o projeto foi engavetado, a pasta guardada no fundo do armário e o terreno esquecido por todos, inclusive por mim. Mas agora, sentada na cama daquele quarto de hotel bege e impessoal, com o barulho do trânsito como trilha sonora, a pasta do Antônio parecia um mapa do tesouro. Eu precisava saber se aquele sonho antigo ainda tinha algum valor. Peguei o notebook que comprei com uma parte do dinheiro da casa, um gesto de independência que me deu um prazer imenso, e comecei a pesquisar. Digitei o endereço do terreno no buscador. As primeiras imagens eram desanimadoras. Um descampado cheio de mato, com um muro pichado. Meu coração afundou por um instante. Talvez fosse apenas um delírio, uma esperança vazia. Mas Antônio era um homem prático. Ele não investiria em algo sem futuro. Decidi ir mais fundo. Pesquisei por planos de desenvolvimento urbano e o nome do bairro. Foi quando eu encontrei um documento oficial da prefeitura publicado há 6 meses. Um projeto de revitalização completo para toda a zona leste da cidade. E o carro-chefe do projeto era a construção de um novo centro comercial de luxo, o maior do estado. Meu dedo tremeu quando arrastei o mapa do projeto na tela. A área demarcada em vermelho para o novo shopping terminava exatamente na divisa do terreno do Antônio. O fim do mundo ia se tornar o metro quadrado mais caro da região. O terreno esquecido não valia uma pequena fortuna, valia milhões. Um riso escapou dos meus lábios, um som estranho naquele silêncio. Não era um riso de alegria, mas de pura ironia. Rafael e Carolina, com sua obsessão por status e aparências, queriam a minha casa para transformá-la num palco para suas vidas perfeitas. Ela, com suas postagens diárias sobre luxo e design. Ele, financiando cada capricho dela para se sentir poderoso. Eles viam o mundo através de filtros e legendas. Eu não ia simplesmente vender o terreno e desaparecer. Isso seria fácil demais.
Seria dar a eles o que eles não me deram, um final limpo. Não, a herança do Antônio não seria dinheiro, seria a ferramenta da minha vingança. Eu olhei de novo para o projeto do shopping, li os nomes das lojas que já estavam confirmadas, grifes internacionais, restaurantes caros, tudo o que fazia os olhos de Carolina brilharem. Uma ideia começou a se formar na minha mente, afiada e perigosa. Eles queriam luxo, eles queriam estar no centro das atenções. Eu daria a eles um espetáculo, um que eles jamais esqueceriam. Peguei a foto de Antônio que estava na minha mesinha de cabeceira. Você sempre cuidou de mim, meu amor, sussurrei. Até mesmo agora. Meu plano era complexo e precisaria de ajuda. Eu não entendia de construção, de licenças, de negócios, mas Antônio conhecia pessoas, gente honesta, trabalhadora, que como ele, acreditava que um aperto de mão valia mais que um contrato. Procurei na minha agenda antiga, guardada no fundo da mala, e encontrei o número que procurava. O telefone chamou 3 vezes antes de uma voz rouca e amigável atender. Alô? Hélio? Eu disse, a voz firme, sem hesitação. Aqui é a Luzia, a viúva do Antônio. Eu preciso da sua ajuda para construir um pesadelo. Do outro lado da linha, o silêncio durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. A voz de Hélio, que antes era amigável, agora estava tingida de cautela. Um pesadelo, Luzia? Ele repetiu, a palavra soando estranha e pesada. Acho que não entendi direito. Faz muitos anos, desde que o Antônio se foi. Eu sei, Hélio. Me desculpe ligar assim do nada. Eu disse, mantendo a voz calma. Mas é do Antônio que se trata, da memória dele. E eu preciso de alguém de confiança. O nome dele foi a primeira coisa que me veio à mente. Isso o desarmou. A menção ao amigo o trouxe de volta para um lugar de lealdade. Eu podia senti-lo relaxar do outro lado da linha. O Antônio era como um irmão para mim, ele disse, a voz mais suave. O que você precisa? Estou um pouco velho para arrumar briga, mas por ele não é briga, Hélio, é construção. Podemos nos encontrar? Tem coisas que não se falam pelo telefone. Combinamos um encontro para a manhã seguinte num café antigo no centro, um daqueles lugares que o tempo esqueceu, com balcão de fórmica e o cheiro de café coado pairando no ar. Era o tipo de lugar que Antônio gostava. Cheguei 10 minutos adiantado. Hélio já estava lá, sentado numa mesa no canto, mexendo uma xícara com uma colher pequena. Ele estava mais velho, os cabelos completamente brancos e o rosto marcado por mais rugas do que eu me lembrava, mas os olhos ainda eram os mesmos, vivos e inteligentes. Ele se levantou quando me viu, um gesto de respeito que me aqueceu por dentro. Depois dos cumprimentos e de pedirmos 2 cafés puros, eu não perdi tempo. Abri a pasta de couro sobre a mesa. Os papéis amarelados se espalharam entre as xícaras. Você se lembra disso? Perguntei, apontando para a planta do terreno. Hélio olhou e um sorriso lento se formou em seu rosto. Claro que lembro. O fim do mundo do Antônio. Ele me arrastou para ver isso umas 5 vezes. Aqui vai ser o nosso sossego, Hélio. Ele dizia. Nunca entendi o que ele viu nesse matagal. Ele viu o futuro, eu respondi. Entreguei a ele as impressões do projeto de revitalização da prefeitura e do novo shopping. Os olhos dele se arregalaram enquanto lia. Ele assobiou baixo. O danado do Antônio. Ele sempre esteve um passo à frente de todo mundo. Ele me olhou. Você vai vender, Luzia? Vai ficar milionária. Não, eu vou construir. Foi então que eu contei a história toda, sem lágrimas, sem drama. Falei da casa, da ganância de Rafael, da frieza de Carolina e do plano deles de me colocar num cantinho para morrer enquanto viviam a vida que eu e Antônio construímos. Falei do desprezo nos olhos do meu próprio filho. Hélio ouviu tudo em silêncio, o rosto se fechando numa máscara de indignação. Quando terminei, ele bateu o punho fechado na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Canalhas! Ele rosnou. Perdoe a palavra, Luzia, mas são uns canalhas. Fazer isso com a própria mãe. O Antônio, ele não terminou a frase. Não precisava. É por isso que eu te chamei, Hélio. Eu não quero só o dinheiro. Eu quero que eles entendam o que perderam. Quero que eles vejam todos os dias o resultado da ganância deles. Eu apontei para o mapa do shopping. A entrada principal, a vitrine de todo esse luxo, vai ser bem aqui, de frente para o nosso terreno. E o que você quer construir nesse terreno, Luzia? O pesadelo que você falou. Eu me inclinei para frente, baixando a voz. Carolina, a namorada dele, é uma dessas moças que vive de aparências nas redes sociais. Ela sonha em ter uma boutique de luxo. Ela quer vender bolsas de 10 mil reais e sapatos de 5 mil. Esse é o mundo dela. Um brilho de compreensão surgiu nos olhos de Hélio. Eu quero construir uma loja bem na entrada do shopping mais chique do estado, continuei. Mas não vai ser uma loja qualquer, vai ser um brechó. O maior e mais visível brechó que essa cidade já viu. Um lugar onde as mulheres ricas vão para vender as roupas que Carolina sonha em comprar. Um monumento ao desapego bem na cara da ganância dela. Cada peça vendida ali será um lembrete do que eles jogaram fora. Hélio ficou me olhando por um
longo tempo. Depois, um sorriso largo, o primeiro que eu via nele, tomou conta de seu rosto. Luzia, ele disse, a voz cheia de admiração. Você não é só a viúva do Antônio. Você é a obra-prima dele. Construir um pesadelo? Conte comigo. Vamos construir uma catedral. A energia daquele café da manhã nos acompanhou para fora do estabelecimento. Hélio, com um passo surpreendentemente firme para a sua idade, colocou a mão no meu ombro. Antes de construir paredes, Luzia, precisamos ter certeza de que o chão é nosso. Ele disse com a sabedoria de quem já viu muitos projetos virarem poeira. Primeiro passo, cartório de imóveis. Vamos ver como o Antônio deixou as coisas. Passamos o resto da manhã num prédio cinzento do governo, com cheiro de papel velho e café requentado. Enquanto eu me sentia perdida naquele labirinto de guichês e carimbos, Hélio se movia com uma familiaridade impressionante. Ele conhecia o funcionário certo, sabia qual formulário preencher e em menos de 2 horas tínhamos em mãos a certidão atualizada da propriedade. Estava tudo impecável. O terreno era meu, livre de qualquer dívida. Antônio, em sua organização silenciosa, havia pago os impostos adiantado por 20 anos. Um presente final, uma camada extra de proteção vinda do passado. De lá, fomos direto para o fim do mundo. O táxi nos deixou na beira de uma rua de terra batida. Na nossa frente, um muro baixo e pichado cercava um terreno coberto por um mato alto e seco. Ao fundo, no entanto, o cenário era outro. Guindastes gigantes se moviam como dinossauros metálicos contra o céu azul. O barulho de máquinas e operários era constante, uma sinfonia da construção civil. O futuro shopping de luxo estava nascendo, indiferente ao nosso pequeno pedaço de passado. É aqui, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos percorrendo a divisa do terreno com o canteiro de obras. O Antônio era um gênio. Ele finalmente falou, balançando a cabeça em admiração. Ele comprou a soleira da porta do paraíso dos ricos. E agora, nós vamos colocar um capacho bem na entrada. Ele se virou para mim, um brilho divertido nos olhos. Uma catedral precisa de um nome. Como vamos batizar o pesadelo de Carolina? Eu olhei para o mato seco, para as ruínas de um sonho antigo e depois para os guindastes, construindo o sonho de consumo de outro. A palavra veio à minha boca de forma natural, clara e definitiva. Vai se chamar Recomeços, eu disse, porque cada peça de roupa ali dentro vai ter uma segunda chance. E porque é exatamente isso que eu estou tendo agora, um recomeço. Algo que Rafael e Carolina jogaram no lixo. Naquela noite de volta ao hotel, meu celular tocou. Era Rafael. Eu atendi, preparada. A raiva dele tinha sumido, substituída por um tom choroso e desesperado que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, ele começou, a voz embargada. A gente tá dormindo no sofá na casa de um amigo. A Carolina perdeu um trabalho de publicidade porque não tinha um endereço fixo para dar. Ela não para de chorar. A gente não tem para onde ir. Ao fundo, eu ouvi a voz dela, abafada, mas cheia de falsidade. Fala pra ela que eu peço desculpas. A gente errou. A manipulação era tão óbvia que chegava a ser patética. Eles não estavam arrependidos, estavam com problemas. Que pena, Rafael, eu respondi. A minha voz era um deserto de gelo. Vocês queriam tanto um lugar compacto e fácil de limpar. O sofá de um amigo me parece perfeito. Vocês fizeram a cama de vocês, agora deitem nela. Mas nós somos a sua família, ele insistiu, a voz subindo uma oitava. Não. Eu cortei. Vocês foram a minha família. Agora, são apenas 2 pessoas que eu costumava conhecer. Eu estou ocupada, Rafael. Tenho um recomeço para construir. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração não vacilou, nem por um segundo. 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Era Hélio. Luzia, boas notícias? Ele disse, a voz cheia de entusiasmo. Encontrei nosso arquiteto. Um rapaz jovem, premiado, louco por um desafio. Expliquei o conceito do brechó de luxo na frente do shopping. Ele não só adorou, como chamou de uma obra de arte subversiva. Ele quer te conhecer amanhã para começar a desenhar nossa catedral. Eu sorri. A primeira viga do pesadelo deles estava prestes a ser erguida. O arquiteto que Hélio encontrou era um rapaz chamado Arthur. Ele não devia ter mais de 30 anos. Usava óculos de armação preta e uma camisa de linho amassada com um ar de quem se importa mais com ideias do que com aparência. Nos encontramos no mesmo café de antes e Arthur abriu um rolo de papel sobre a mesa com um entusiasmo contagiante. Dona Luzia, Hélio, ele começou, os olhos brilhando. Eu passei a noite toda pensando no seu projeto. Não é uma loja, é uma declaração, é arquitetura de protesto. Eu adoro. Diante de nós, o primeiro esboço do Recomeços tomou forma. Era genial. Arthur tinha desenhado uma fachada ampla, quase toda de vidro, para que de fora se pudesse ver todo o movimento lá dentro. A estrutura usaria madeira de demolição e tijolos aparentes, dando um ar rústico e acolhedor que contrastava violentamente com a imagem que eu tinha do shopping de luxo. Frio, metálico
e impessoal. A placa com o nome Recomeço seria grande, feita com letras de metal reciclado, iluminada por uma luz quente. A ideia é que seja convidativo, explicou Arthur. As pessoas que saem do shopping, se sentindo talvez um pouco vazias depois de gastar uma fortuna, vão olhar para o nosso lado e ver um lugar com alma, com história, um lugar real. Eu olhava para o desenho e via mais do que uma loja. Eu via meu forte, minha fortaleza, um monumento erguido sobre as cinzas do desrespeito. Hélio, ao meu lado, sorria como um avô orgulhoso. O menino é bom, Luzia. Ele entendeu o espírito da coisa. No meio da nossa conversa, meu celular vibrou. Era Rafael de novo. Eu hesitei, mas atendi. Eu precisava desses pequenos lembretes do porquê eu estava fazendo aquilo. Você destruiu a minha vida, ele gritou, sem nem dizer alô. A voz chorosa tinha sido substituída por uma raiva crua. A Carolina me largou. Ela disse que não ia ficar com um fracassado sem teto. Ela me culpou por não ter te controlado. Você entende o que você fez? Eu esperei ele terminar a explosão. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela sua respiração ofegante. Eu não fiz nada, Rafael, respondi com uma calma que o desarmou. Vocês dois fizeram. Vocês colheram o que plantaram. Agora, se me der licença, estou numa reunião importante sobre o meu futuro. Um futuro que, aliás, vocês me deram de presente. Então, obrigada. Desliguei. Meu coração batia um pouco mais forte, mas não de dor. Era de uma certeza gelada. Eu estava no caminho certo. Voltei minha atenção para os dois homens na minha frente, que fingiam não ter ouvido a conversa. Desculpem por isso, eu disse. Hélio balançou a cabeça. Não se desculpe por nada. Isso só coloca mais lenha na nossa fogueira. Ele se virou para Arthur. E então, rapaz, quais os próximos passos? Vamos dar entrada no projeto na prefeitura hoje mesmo, disse Arthur, guardando os desenhos. Com a revitalização da área, eles estão aprovando tudo que é novo com muita rapidez. O que me preocupa um pouco é a construtora do shopping. Eles são gigantes. O nome deles é Construtora Império. Eles não vão gostar de ter um brechó na porta de entrada. Podem tentar de tudo, desde comprar o terreno por um valor absurdo até criar problemas com as licenças. Construtora Império. O nome era arrogante, prepotente, como eles. Eu olhei para Hélio, depois para Arthur. Um medo rápido tentou se instalar, mas eu o sufoquei. Eu já tinha perdido tudo uma vez. Não havia mais nada a temer. Deixe que tentem, eu disse, minha voz soando mais forte do que eu me sentia. Eles construíram um império de concreto. Eu vou construir o meu com as histórias que eles descartam. Vamos ver qual é mais forte. Arthur me estendeu uma prancheta com o contrato de seu serviço. Peguei a caneta. O clique que ela fez ao ser acionada foi o som mais decisivo que eu já tinha ouvido. Ao assinar meu nome, Luzia, eu não estava apenas contratando um arquiteto. Eu estava declarando guerra. A caneta pesava 1 tonelada na minha mão, mas o traço do meu nome no papel foi firme. Era um risco, um caminho sem volta. Hélio apertou meu ombro com um gesto de apoio, enquanto Arthur sorria, um brilho de desafio nos olhos. A guerra estava declarada, não com gritos, mas com uma assinatura e a promessa de construir algo novo sobre as cinzas do que me tiraram. Nos dias seguintes, um silêncio estranho se instalou. Era a calmaria antes da tempestade. Arthur me ligava quase todo dia com novidades. A prefeitura está encantada com o projeto, Luzia. Revitalização com alma, foi o que um dos fiscais disse. Eles estão cansados de prédios de vidro sem personalidade. A aprovação parecia mais perto do que imaginávamos. Eu me permiti um pingo de esperança, uma pequena chama no meio da escuridão. A resposta da construtora Império não veio como uma intimação judicial ou uma ameaça direta. Veio na forma de um homem. Ele apareceu numa terça-feira à tarde. Eu estava regando os poucos vasos de planta na janela do meu apartamento alugado quando um carro preto, tão brilhante que parecia molhado, parou em frente ao prédio simples. Dele desceu um homem de terno cinza que provavelmente custava mais que meu aluguel de 1 ano. Ele olhou para o número do prédio, conferiu algo no celular e entrou. Minutos depois, o interfone tocou. Dona Luzia? A voz era polida, quase oleosa. Meu nome é Marcos. Sou diretor de desenvolvimento da construtora Império. Posso subir por 1 minuto? Meu estômago gelou. Hélio tinha me avisado. Não fale com ele sozinha, ele disse. Mas a curiosidade, ou talvez a teimosia, foi mais forte. Pode subir, 2º andar. Marcos entrou no meu apartamento minúsculo e seus olhos percorreram cada canto com um disfarçado desprezo. Ele era alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele recusou o café que ofereci. Vou ser direto, Dona Luzia, ele começou, sentando-se na beirada da minha cadeira de vime, como se tivesse medo de se contaminar. Soubemos do seu projeto, um brechó. Que ideia! Pitoresca, admirável, de verdade. O jeito que ele disse pitoresca soava como um insulto. O que o senhor quer, Sr. Mar? Perguntei, cruzando os braços. Viemos fazer uma proposta de vizinhança, ele disse, abrindo
abrindo uma pasta de couro. Aquele terreno, sabemos que ele não vale muito no mercado atual. Está abandonado há décadas, mas para evitar qualquer transtorno futuro, a Império gostaria de adquiri-lo. Oferecemos 100 mil reais. À vista, a senhora poderia comprar um apartamento muito melhor que este, viajar, aproveitar a vida. 100 mil reais. O valor era absurdo de tão baixo, mas para quem não tinha nada, era uma fortuna. Ele sabia disso. Era um teste, uma isca. Ele esperava que eu fosse uma velhinha desesperada. Eu respirei fundo e olhei bem dentro dos olhos dele. Senhor Marcos, o senhor não entende. Aquele terreno não é só um pedaço de terra para mim. E ele não está à venda. O sorriso dele vacilou por um segundo. Acho que a senhora não compreende a situação. Nós vamos construir o maior shopping da região ali. Um brechó na nossa porta de entrada não é ideal para nenhum dos lados. Talvez o seu shopping não seja ideal para o meu brechó. Eu respondi, minha voz firme. Marcos se levantou. A máscara de simpatia caiu, revelando uma impaciência fria. Pense bem, dona Luzia. O dinheiro está na mesa. É a nossa primeira e última oferta amigável. Eu o acompanhei até a porta. Não preciso pensar. A resposta é não. Ele parou no corredor e se virou. Foi uma pena não fazermos negócio. Espero que a senhora saiba o custo de construir algo e de manter de pé. A ameaça ficou no ar, pesada e tóxica. Fechei a porta e me encostei nela, o coração batendo descontrolado. Olhei para a foto do meu falecido marido, Antônio, na estante. Lembrei dele me dizendo, enquanto consertava um móvel antigo, o verdadeiro valor não está no que se joga fora, Luzia, mas no que se constrói com os restos. A construtora Império tinha acabado de me jogar fora. Eles não faziam ideia do que eu era capaz de construir com os meus restos. A ameaça de Marcos não era um trovão distante, era um relâmpago que tinha caído bem na minha porta. Por alguns minutos, fiquei paralisada, sentindo o cheiro de ozônio e perigo. A loja, que antes parecia um refúgio, de repente se tornou frágil. Uma casinha de palha, diante do lobo mau com um trator. Nos dias seguintes, a Guerra Fria começou. Primeiro, foi um carro preto com vidros escuros que ficava estacionado do outro lado da rua por horas. Depois, clientes começaram a entrar, olhar tudo com desdém e sair sem dizer uma palavra, como se estivessem inspecionando o local para uma demolição. Eu sabia que eram homens de Marcos, plantando a semente da intimidação. Eu os ignorava, arrumando um vaso antigo aqui, espanando um livro ali, fingindo uma calma que eu não sentia nem de longe. Mas a verdadeira ofensiva veio na sexta-feira. Um homem de uniforme cinza e prancheta na mão entrou no brechó. Ele tinha um rosto sem expressão e olhos que pareciam calcular multa. Dona Luzia? Ele perguntou sem se apresentar. Recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades estruturais e de segurança no seu estabelecimento. Denúncia anônima. A covardia tinha nome e sobrenome. Construtora Império. Por 2 horas, o fiscal, que se chamava Jair, andou pela minha loja como se procurasse por um tesouro escondido de problemas. Ele bateu nas paredes, mediu a distância entre as prateleiras e implicou até com a fiação do velho abajur que ficava no caixa. No final, ele me entregou uma lista de exigências. Eram tantas que parecia o manual de construção de uma usina nuclear. Eu teria que trocar todo o piso, instalar um sistema de sprinklers e apresentar um novo laudo de um engenheiro. O prazo? 15 dias. 15 dias? Eu gaguejei, o papel tremendo na minha mão. Isso é impossível. Custaria uma fortuna que eu não tenho. Jair deu de ombro. A lei é a lei, senhora. Se não cumprir, teremos que interditar o local. Quando ele saiu, eu desabei numa cadeira de balanço que rangeu como se estivesse chorando comigo. Eles estavam me sufocando. Não com violência física, mas com o peso do sistema, com a burocracia que só funciona rápido para esmagar os pequenos. Olhei ao redor, para cada objeto que eu tinha resgatado do lixo, cada peça com uma história. Eles queriam transformar tudo em entulho. Foi então que as palavras do meu Antônio ecoaram na minha cabeça, mais claras do que nunca. O verdadeiro valor não está no que se joga fora, Luzia, mas no que se constrói com os restos. Eu estava olhando para o problema do jeito errado. Eles me deram um monte de restos, de exigências absurdas, de papelada. Eu não ia tentar consertar o que eles disseram que estava quebrado. Eu ia construir algo novo com aquilo, uma arma. Peguei o telefone. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de adrenalina, não de medo. Disquei um número que não usava há anos, guardado numa agenda de papel amarelado. Alô? Atendeu uma voz rouca e calma do outro lado. Hélio, é a Luzia, viúva do Antônio. Houve um silêncio e depois um suspiro. Luzia. Claro que eu lembro. O Antônio falava de você como se você tivesse pendurado a lua no céu. Faz muito tempo. Como você está? Não muito bem, Hélio. Por isso estou ligando. Preciso de um advogado. Do melhor. Ele riu. Uma risada curta. Minha querida, eu estou aposentado há 5 anos. Passo meus dias cuidando de orquídeas. Eu sei, eu disse, minha voz firme. Mas eu estou enfrentando
representando a construtora Império. E eles não jogam limpo. Preciso de alguém que conheça os truques sujos deles. Hélio ficou quieto por um instante. Eu podia quase ouvi-lo pensando. O velho instinto de batalha despertando. Construtora Império ele disse. E o tom de voz dele mudou. Não era mais um aposentado. Era um general sendo chamado de volta ao campo. Eles acham que podem comprar o mundo com dinheiro e intimidação. Me conte tudo, Luzia, desde o começo. Nos encontramos no dia seguinte na casa dele. Não era um escritório de advocacia, mas um refúgio. As paredes eram forradas de estantes com livros de capa dura, e o ar tinha o cheiro de terra molhada das orquídeas e de papel antigo. Hélio me serviu um café forte numa xícara pequena e se sentou na sua poltrona de couro, que rangia como um velho amigo. Ele não parecia um general, mas um sábio. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho de caçador. O que você faria no meu lugar, diante da frieza do meu próprio filho? Comente o que está achando dessa situação e compartilhe. Então, ele começou. Eles te deram um prazo para sair. O clássico. Pressão psicológica barata. Eu entreguei a ele a notificação que Rafael tinha deixado para mim. Hélio a leu por cima dos óculos de aros finos, os lábios se apertando numa linha fina. Construtor Império. Conheço o dono, um sujeito chamado Ricardo, um tubarão que se veste de cordeiro. Ele não herdou a empresa. Ele a tomou do próprio pai com manobras judiciais. Ele não tem escrúpulos, Luzia. Meu estômago gelou. E o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para brigar com gente assim. Dinheiro nem sempre é a arma mais forte, disse Hélio, se inclinando para a frente. Conhecimento é. E o Antônio, seu marido, era um homem que gostava de guardar conhecimento. Você tem os documentos originais da casa? A escritura, o registro, tudo eu tinha. Numa caixa de sapatos amarrada com barbante, guardada no fundo do armário. No dia seguinte, levei tudo para Hélio. Ele espalhou os papéis amarelados sobre sua grande mesa de madeira. Por horas, o único som no cômodo era o virar das folhas e o tic-tac de um relógio de pêndulo. Eu observava, sentindo uma mistura de esperança e desespero. Enquanto isso, em um escritório no centro da cidade, com janelas que iam do chão ao teto, Rafael e Carolina estavam sentados em frente a Ricardo. Ele era um homem de uns 50 anos, com um terno impecável e um sorriso que não alcançava os olhos. O terreno de vocês tem um potencial incrível, dizia Ricardo, apontando para uma maquete de um prédio espelhado. Nosso projeto residencial Vista do Paraíso vai redefinir o bairro e vocês, claro, terão a cobertura. Um pequeno bônus pela parceria. Carolina mal conseguia conter a alegria. Eu já estou pensando na decoração, ela disse, apertando a mão de Rafael. Rafael, tentando parecer um grande empresário, perguntou: e sobre a minha mãe? Ela pode complicar as coisas? Ricardo riu, um som seco e sem humor. Uma velhinha sentimental? Meu caro Rafael, deixe isso com o nosso departamento jurídico. Nós temos maneiras de acelerar a transição dela. O importante é que a assinatura dela esteja no contrato de venda. O resto é só burocracia. De volta à casa de Hélio, ele de repente parou. Seus dedos traçaram uma linha num parágrafo quase apagado no verso da escritura original. Um sorriso lento, o primeiro que eu via nele, se formou em seu rosto. Aqui está, ele sussurrou. Aqui está a nossa arma. O seu Antônio era um homem à frente do tempo dele, Luzia. Ele sempre dizia que a terra tem memória. Ele virou o documento para mim. Era uma cláusula que Antônio tinha incluído há 40 anos, quando comprou o terreno. Falava sobre uma árvore específica no quintal, um jacarandá centenário. A cláusula estipulava que, por ser um marco natural protegido por uma antiga lei municipal que o próprio Antônio ajudou a criar, qualquer dano à árvore ou sua remoção invalidaria permanentemente a licença de construção para qualquer empreendimento de grande porte naquele lote. Eles não sabem disso, eu disse, minha voz um fio. Claro que não, disse Hélio, e seus olhos brilhavam. Advogados jovens não leem as letras miúdas de documentos de 40 anos. Eles só olham o registro atual. Eles acham que tem um pedaço de terra, mas o Antônio deixou uma bomba relógio enterrada nele. Finalmente, eu tinha uma arma, e não era uma arma pequena. Rafael, Carolina e o tal Ricardo da construtora não faziam ideia do que estava vindo. Em poucos meses, eles não estariam celebrando um novo empreendimento. Estariam no meio de um pesadelo jurídico e financeiro. Mas primeiro, Hélio me explicou. Eu precisava deixar que eles cavassem a própria cova um pouco mais fundo. O plano de Hélio era simples, e por isso mesmo, genial. Ele não envolvia confrontos diretos ou discussões acaloradas. A estratégia era o silêncio. A arma era a paciência. Eles esperam que você lute, que chore, que faça um escândalo. Hélio me disse, sentado em sua poltrona de couro gasta, os documentos espalhados na mesinha de centro. Eles estão preparados para isso. O que eles não esperam é a sua rendição. Você precisa ser exatamente a velhinha frágil e derrotada que eles pintaram na cabeça deles. A ideia me revirou o estômago, mas eu entendi a lógica. Para a armadilha funcionar, a presa não podia desconfiar que estava caminhando em direção a ela. Enquanto você representa o seu papel, ele
continuou, apontando um dedo para a cláusula do jacarandá, eu vou preparar toda a documentação, a notificação extrajudicial, a liminar para paralisar a obra, o pedido de indenização por dano ambiental. Vamos deixar tudo pronto. O gatilho só será puxado no momento exato em que a primeira máquina entrar naquele terreno com a intenção de derrubar aquela árvore. Ele sorriu de novo, aquele sorriso raro e poderoso. Seu Antônio estava certo, Luzia. A terra tem memória, e a memória daquela árvore vai custar muito caro para ele. A vingança é um prato que se come frio, e o nosso está no congelador. Naquela noite, respirei fundo e fiz a ligação mais difícil da minha vida. Disquei o número de Rafael. Ele atendeu no segundo toque, a voz impaciente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Forcei minha voz a falhar, a soar cansada e embargada. Não, meu filho, eu só queria dizer que você e a Carolina têm razão. A casa é muito grande. Eu pensei melhor e eu aceito a proposta de vocês. Eu assino os papéis. Houve um silêncio do outro lado da linha. Pude ouvir a voz abafada de Carolina perguntando: o que foi? Depois, a voz de Rafael triunfante e mal disfarçando a surpresa. Sério, mãe, que bom que a senhora entendeu. Fico feliz, é para o seu bem. A senhora vai ver. A reunião para a assinatura foi marcada para 2 dias depois, no escritório de Ricardo. Era um lugar frio, impessoal. Paredes de vidro do chão ao teto, móveis de design minimalista e uma mesa de reunião tão grande e polida que refletia nossos rostos como um espelho escuro. Rafael e Carolina chegaram de mãos dadas, sorrindo. Ela usava um vestido caro e não largava o celular, provavelmente já escolhendo a cor do carro novo. Rafael vestia um blazer que parecia um pouco apertado, tentando incorporar o papel de jovem empresário de sucesso. Ricardo nos recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que não alcançava seus olhos de predador. Eles me sentaram na cabeceira da mesa, como uma rainha, deposta prestes a assinar sua abdicação. Ricardo empurrou o contrato na minha direção. Uma pilha de umas 30 páginas. É só o procedimento padrão, dona Luzia, ele disse, com a voz mansa de quem engana. Se quiser, pode ler, mas nosso jurídico já revisou tudo. Eu não li. Peguei a caneta pesada, de metal dourado, que ele me ofereceu. Minha mão tremia e vi um olhar de satisfação cruzar o rosto de Carolina. Eles achavam que era medo, tristeza, derrota, mas não era. Era a vibração contida da caçadora que vê a presa morder a isca. Deslizei a caneta pelo papel, assinando meu nome no lugar indicado. O nome que meu pai, Antônio, me deu. Assim que terminei, Rafael soltou o ar, aliviado. Pronto, agora podemos seguir em frente. Ricardo juntou os papéis, satisfeito. Exatamente. Nosso cronograma é agressivo. A equipe de demolição já está contratada. Na segunda-feira, a primeira providência será a limpeza completa do terreno. Aquele quintal cheio de mato e aquela árvore velha no fundo serão os primeiros a ir para o chão. Eu apenas assenti, baixando a cabeça para esconder o brilho nos meus olhos. Eles não tinham apenas comprado uma casa. Eles tinham acabado de acender o pavio da própria ruína e me entregaram os fósforos. O sábado e o domingo passaram como um borrão de caixas de papelão e memórias empoeiradas. Eu embalei 40 anos da minha vida com uma calma que assustaria qualquer um que me conhecesse. Cada porta-retrato, cada prato do conjunto de jantar, cada toalha bordada. Eu não chorei. As lágrimas haviam secado na quarta-feira, dando lugar a uma clareza fria, cortante como o vidro quebrado. Meu filho, Rafael, não ligou uma única vez. Nem ele, nem Carolina. Estavam ocupados demais, sonhando com os milhões que viriam da demolição da minha história. Na segunda-feira de manhã, antes do sol nascer, um pequeno caminhão de frete parou na frente da casa. O motorista, um senhor chamado Valdir, de mãos calejadas e olhar gentil, me ajudou a carregar as poucas caixas que eu decidi levar. O resto, os móveis pesados de madeira maciça que meu Antônio tanto amava, eu doei. Não queria nada daquela vida antiga no meu novo começo. Meu novo lar era um apartamento de um cômodo só, no terceiro andar de um prédio sem elevador, a uns 20 quilômetros de distância. As paredes precisavam de uma mão de tinta, o chão de taco estava gasto em alguns pontos, e a única janela dava para um paredão de tijolos de outro prédio. O cheiro era de tinta velha e solidão. Era perfeito. Era meu esconderijo, minha trincheira. Assim que Valdir foi embora, eu me sentei no chão, ao lado das caixas, e peguei uma agenda telefônica antiga, com a capa de couro já gasta. As páginas amareladas estalaram quando as folheei. Procurei por um nome que não discava há quase uma década. Vicente, um grande amigo do meu pai, um botânico que agora trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura. O telefone chamou 3 vezes antes de uma voz rouca
boca atender. Alô? Senhor Vicente? É a Luzia, filha do Antônio. Houve um silêncio do outro lado, seguido por um suspiro de surpresa. Luzia, minha querida, que surpresa boa. Como você está? Faz tanto tempo. Minha voz saiu firme, sem tremer. Estou bem, senhor Vicente. Desculpe ligar assim tão cedo, mas preciso de uma ajuda. É sobre a casa do meu pai. Eu contei a ele uma versão resumida da história. Omiti a vingança, claro. Pintei um quadro de uma mãe idosa, pressionada por um filho ambicioso e um empresário sem escrúpulo. Falei da venda, do contrato assinado às pressas, da demolição marcada para começar naquela mesma manhã. E eles disseram que a primeira coisa a ir para o chão seria aquela árvore velha no fundo do quintal. Eu disse, a voz cuidadosamente carregada de uma falsa fragilidade. Aquela paineira que meu pai plantou quando eu nasci. O senhor se lembra dela? O silêncio na linha foi pesado, denso. Quando Vicente falou de novo, sua voz não era mais a de um velho amigo, mas a de uma autoridade furiosa. Pelo amor de Deus, Luzia, eles não podem fazer isso. Aquela árvore é tombada pelo patrimônio histórico. Seu pai e eu fizemos o processo todo nos anos 80. Ela é um marco da fundação do bairro. Derrubar aquela árvore é crime ambiental e contra o patrimônio. A multa é milionária, pode dar até cadeia. Eu fechei os olhos, sentindo a primeira onda de satisfação pura. Eu não sabia o que fazer, senhor Vicente. Eles me disseram que era só uma árvore velha, cheia de mato. Não se preocupe com nada, Luzia. Absolutamente nada. Estou mandando uma equipe de fiscalização para o endereço agora mesmo, com a polícia ambiental. Ninguém vai encostar em um único galho daquela paineira. Eu garanto pessoalmente. Desliguei o telefone e caminhei até a pequena janela. O sol começava a iluminar o paredão de tijolos. Eu imaginei a cena. Rafael e Carolina chegando com Ricardo, sorrindo, prontos para ver o primeiro trator rasgar a terra. O cronograma agressivo deles estava prestes a encontrar um obstáculo de 50 metros de altura e raízes profundas. Eles achavam que estavam demolindo meu passado, mas na verdade estavam prestes a demolir o próprio futuro. A casa podia ser deles, mas a terra contava uma história muito mais antiga. E a justiça, como as raízes de uma velha árvore, demora, mas sempre encontra seu caminho. Meu telefone ficou mudo na minha mão, mas o barulho na minha cabeça era ensurdecedor. Eu não precisava estar lá para ver. Por 40 anos, cada centímetro daquela casa, cada folha daquela paineira foi gravado na minha alma. Minha imaginação era tão nítida que parecia uma memória do futuro, um filme que eu já tinha assistido. Eu via o carro de luxo de Ricardo estacionando na nossa rua, o motor roncando com arrogância. Ele desceria, ajustando seu terno caro, olhando para o relógio de pulso como se cada segundo custasse R$1.000. Rafael estaria ao seu lado, inchado de importância, apontando para a casa como um general mostrando o campo de batalha conquistado. E Carolina, claro, estaria tirando uma foto para as redes sociais, com o trator amarelo ao fundo e uma legenda do tipo, começando um novo capítulo, gratidão. O operador da máquina, um homem simples de capacete branco, receberia o sinal. O motor do trator gritaria, a fumaça preta sujando o ar da manhã. A pá de metal se ergueria, pronta para dar o primeiro golpe, para arrancar a primeira ferida na casa que meu pai, Antônio, construiu com as próprias mãos. Eles sorririam, satisfeitos. O som do progresso para eles era o som da destruição. Mas então, no auge da sua pequena vitória, a cena mudaria. Eu via duas caminhonetes brancas, sem pressa, virando a esquina. Veículos oficiais, com o brasão da prefeitura na porta. Logo atrás, um carro da polícia ambiental, verde e branco, completando o comboio silencioso. Eles não usariam sirenes. A chegada deles seria uma mancha de autoridade se espalhando pela rua. Um homem de meia idade, de camisa social e prancheta na mão, desceria do primeiro carro. Seria um fiscal enviado por Vicente. Ele caminharia diretamente até Ricardo, ignorando a presença de Rafael e Carolina como se fossem parte da mobília a ser demolida. Bom dia. A obra está embargada, ele diria, com a voz calma de quem tem o poder da lei ao seu lado. Eu podia ouvir a risada de Ricardo, uma risada curta e irritada. Embargada? Deve haver um engano. Eu tenho todas as licenças. A prefeitura liberou tudo ontem. O fiscal nem piscaria. O senhor tem a licença para demolir a casa. O senhor não tem e nunca terá uma licença para cometer um crime ambiental. Aquela árvore, ele apontaria para a paineira, é um patrimônio histórico tombado. Derrubá-la acarreta uma multa milionária e processo criminal. O sorriso de Ricardo se desmancharia como açúcar na chuva. O rosto de Rafael perderia toda a cor. Carolina pararia de digitar no celular, a boca entreaberta numa expressão de pura estupidez. Isso é impossível, gaguejaria Ricardo,
olhando para Rafael. Você me garantiu que o terreno estava limpo, que não havia nenhum impedimento. Rafael daria um passo para trás, as mãos levantadas, como se pudesse parar a avalanche de desastre. Eu não sabia. Era só uma árvore velha. Meu pai nunca disse nada. O fiscal interromperia a discussão patética. A ignorância da lei não isenta ninguém da culpa. A multa inicial é de R$500 mil, senhor Ricardo, mais uma taxa diária de R$50 mil até que a situação seja regularizada. E como a árvore não pode ser derrubada, a situação nunca será regularizada. A demolição está suspensa por tempo indeterminado. Nesse momento, meu telefone vibrou de verdade, me arrancando da minha visão. Era Vicente. Atendi. Luzia? A voz dele era calma, vitoriosa. Está feito. A obra foi paralisada. O empresário ficou branco como papel. Acho que ele vai ter uma conversa bem séria com o seu filho. Eu agradeci. A voz firme. Desliguei e olhei pela janela do meu pequeno apartamento. A demolição tinha começado, afinal. Não a da minha casa, a deles. E eu era o trator. Enquanto eu coava meu café, a uns 2 quilômetros dali, o inferno particular de Rafael estava apenas começando. O fiscal, um homem de poucas palavras e muita autoridade, virou as costas e foi embora, deixando para trás um silêncio pesado, quebrado apenas pelo vento que balançava as folhas da paineira. Os operários pararam, olhando uns para os outros, sem saber se pegavam as ferramentas ou se sentavam para esperar o próximo capítulo daquele teatro do absurdo. Ricardo não gritou. Foi pior. Ele se aproximou de Rafael devagar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de um predador que acaba de encurralar a presa. Uma árvore velha, você disse. A voz dele era um sussurro gelado. Uma árvore velha que acabou de me custar R$500 mil. Isso só de entrada, meu caro sócio. A sobremesa é 50 mil por dia. Rafael engoliu em seco, o rosto pálido como cera. Ricardo, eu juro que não sabia. Meu pai nunca falou nada sobre a árvore ser tombada. Deve ser um engano. A gente pode recorrer. Recorrer? Ricardo soltou uma risada curta e sem humor. Ele agarrou a gola da camisa de grife de Rafael. Recorrer com base em quê? Na sua incompetência? Na sua estupidez monumental? Eu confiei em você. Confiei que você, sendo o filho do dono, saberia dos detalhes da propriedade, mas você estava mais preocupado em escolher a cor do mármore da sua futura suíte master, não é? Foi a vez de Carolina entrar em cena. Até aquele momento, ela observava tudo com um distanciamento calculado, como quem assiste a um acidente de carro do outro lado da rua. Ela se aproximou, ajeitou o cabelo e disse, com a voz mais doce e cruel que eu já imaginei: francamente, Rafael, que amadorismo. Eu achei que você era um homem de negócios, não um menino brincando com o dinheiro dos outros. O queixo de Rafael caiu. Ele olhou para ela buscando apoio, mas encontrou apenas desprezo. Carol, você, eu nada. Ela o cortou. Virou-se para Ricardo, colocando uma mão consoladora em seu braço. Ricardo, querido, não se estresse com isso. Vamos sair daqui, tomar um café e pensar em uma estratégia para minimizar os danos. Esse projeto já era, mas nós dois ainda temos um futuro brilhante pela frente. Ela nem olhou para trás, simplesmente caminhou ao lado de Ricardo em direção à Mercedes-Benz preta dele. Ricardo soltou a camisa de Rafael com um empurrão, limpando as mãos como se tivesse tocado em algo sujo. A nossa sociedade acabou, moleque. Considere-se com sorte se eu não te processar por perdas e danos. Some da minha frente. O carro partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Rafael ficou ali, parado no meio do terreno que um dia foi seu lar. O portão da minha antiga casa, agora arrancado das dobradiças, parecia uma boca escancarada, rindo da sua desgraça. A paineira, imponente, era a testemunha silenciosa da sua ruína. Ele estava sozinho. O dinheiro, a namorada, o sócio, o futuro, tudo tinha desaparecido em menos de 10 minutos por causa de uma árvore velha. Ele se sentou no monte de entulho que um dia foi a parede da sala de jantar, o mesmo lugar onde, dias antes, ele havia selado o meu destino. Colocou a cabeça entre as mãos. O corpo dele tremia. Pela janela do meu apartamento, eu terminei meu café. Era o café mais saboroso que eu já tinha tomado na vida. Eu não precisava ver a cena para saber que ela estava acontecendo. Eu podia sentir. Meu pai costumava dizer que a justiça divina tarda, mas não falha. Eu estava começando a entender que, às vezes, a justiça divina precisa de um empurrãozinho, e o meu era um empurrão de trator. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, cores de um hematoma. Para Rafael, era como se o mundo estivesse zombando dele, exibindo uma beleza que ele não podia mais sentir. Ele ficou sentado no entulho por quase 1 hora, imóvel, enquanto a poeira da demolição e da sua vida arruinada assentava ao seu redor. O frio da noite começou a subir do chão, um frio que parecia vir de dentro dele.
Finalmente, ele se levantou. O corpo doía, mas era uma dor distante, abafada pelo zumbido em seus ouvidos. Ele caminhou mecanicamente até sua BMW, o último símbolo de um status que já não existia. Limpou o pó do fino couro do banco antes de sentar, um reflexo inútil de um homem que, até poucas horas atrás, se preocupava com a aparência. Ele dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, passando por restaurantes caros onde costumava jantar com Carolina, por lojas de grife onde comprava os caprichos dela. Cada esquina era uma facada de memória. Exaurido, ele parou em frente a um hotel. Não era um dos palácios 5 estrelas que frequentava com Ricardo, mas um lugar decente, com uma fachada de vidro e um letreiro discreto. Ele precisava de um banho, de uma cama, de um lugar para pensar. Entrou no lobby e foi até a recepção. A moça sorriu profissionalmente. Boa noite, senhor. Em que posso ajudar? Um quarto para esta noite, ele disse, a voz rouca. Ele tirou da carteira o cartão de crédito corporativo, aquele que usava para tudo. A moça passou o cartão na máquina. Franziu a testa. Passou de novo. O pequeno aparelho apitou com um som agudo e negativo. Senhor, desculpe, mas seu cartão não foi autorizado. O sangue sumiu do rosto de Rafael. Impossível. Tente de novo. Ela tentou. O mesmo apito. Talvez o senhor tenha outro cartão? Ele entregou o seu cartão pessoal, o de débito. O resultado foi o mesmo. Ele não tinha 1 centavo. Ricardo, em sua eficiência brutal, já tinha cortado tudo. A conta da empresa, que ele usava como sua, estava congelada. A sua pessoal, provavelmente vazia depois da última compra para Carolina. Senhor, a voz da recepcionista tinha perdido a simpatia. Agora era uma mistura de pena e desconfiança. As pessoas na fila atrás dele começaram a cochichar. Ele sentiu os olhares queimando sua nuca. Pegou os cartões inúteis e saiu do hotel sem dizer uma palavra. A humilhação pesando mais que qualquer mala que ele pudesse carregar. De volta ao carro, o desespero tomou conta. Ele pegou o celular, o único elo que ainda tinha com sua antiga vida. Discou o número de Carolina. Chamou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, ela atendeu. O que você quer, Rafael? A voz dela não tinha nada da doçura calculada de antes. Era fria, cortante como vidro quebrado. Carol, onde você está? O que aconteceu? O Ricardo. O que aconteceu? Ela o interrompeu. Foi que você se provou um completo idiota, um amador. Eu não tenho tempo para amadores, Rafael. Eu construí minha vida para estar ao lado de vencedores. Mas, e a gente? Nossos planos? O apartamento? Ela soltou uma risada curta, sem humor. Seus planos, você quer dizer? Eu só estava acompanhando. O projeto morreu. Ricardo vai cuidar de mim. Não se preocupe. A crueldade naquelas palavras era cirúrgica. Não me ligue mais. Perdi seu número. E desligou. O celular caiu da mão dele no tapete do carro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele não tinha mais nada. Nem dinheiro, nem namorada, nem casa, nem futuro. Só um carro de luxo com o tanque quase vazio e uma dor no peito que o impedia de respirar. Enquanto isso, no meu pequeno e limpo apartamento, eu preparava um chá de camomila. O cheiro de tinta fresca ainda estava no ar. Pela janela, eu via as luzes da cidade se acendendo, uma a uma. Eu sabia que ele estava lá fora, em algum lugar, enfrentando a primeira noite da sua nova vida. A vida que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo de ganância e desprezo. Meu pai, Antônio, sempre dizia que a colheita é obrigatória e a de Rafael estava apenas começando. O zumbido no ouvido de Rafael era mais alto que o motor do carro. Por um momento, ele pensou que o mundo tinha acabado, que um buraco negro tinha engolido tudo e só sobrara ele, dentro daquele casulo de couro e metal. Carolina tinha sido a pá de cal. Ricardo, o nome que ela jogou como se fosse um troféu, ecoava na sua mente. Então era esse o plano o tempo todo. Ele não era o parceiro, era a escada. Uma escada que acabava de ser chutada para o lado. Ele dirigiu sem rumo. As ruas largas e iluminadas da cidade, que antes pareciam um tapete estendido para ele, agora o acusavam. Cada outdoor de relógios caros e perfumes importados parecia rir da sua cara. Ele passou por restaurantes onde tinha jantado com Carolina, gastando o dinheiro que achava que era infinito. Agora, o cheiro da comida que saía pelas portas abertas embrulhava seu estômago vazio. A luz de aviso do combustível acendeu no painel. Um pequeno ícone laranja, insignificante, mas que para ele soou como uma sentença de morte. Ele ignorou. Continuou dirigindo, acelerando nas retas como se pudesse fugir de si mesmo. Mas a fuga acabou 3 quarteirões depois, quando o motor engasgou, tossiu uma última vez e silenciou. O carro de luxo, sua armadura, estava morto no meio de uma rua mal iluminada. O silêncio foi quebrado por uma buzina, depois outra. Ele estava parado, bloqueando o trânsito. A humilhação voltou, quente e sufocante. Com as mãos trêmulas, ele ligou o pisca-alerta e saiu do carro. O ar da noite estava frio. Ele, que só usava roupas de grife, sentiu o vento cortar sua camisa de seda. As pessoas gritavam dos seus carros populares, xingando o playboy que não sabia nem colocar gasolina. Ele abandonou
Abandonou o carro ali. Não tinha o que fazer. Começou a andar, sem destino. Os sapatos italianos, feitos para pisar em tapetes macios, machucavam seus pés no asfalto irregular. Depois de 20 minutos, ele viu uma luz de neon piscando. Hotel Estrela. A pintura estava descascada e uma das letras piscava intermitentemente. Era o tipo de lugar que ele só via em filmes, um lugar para perdedores. Agora era seu único refúgio. Entrou. O cheiro era uma mistura de cigarro velho e desinfetante barato. Um homem careca e com uma mancha de molho na camisa o olhou de cima a baixo, com desconfiança. Um quarto, Rafael disse, a voz rouca. R$80, adiantado, só dinheiro. O homem respondeu, sem tirar os olhos dele. Dinheiro. Ele enfiou a mão no bolso. Encontrou uma nota de 100 e algumas moedas. Era tudo que tinha no mundo. Entregou a nota ao homem, que a verificou contra a luz antes de lhe dar o troco e uma chave de metal presa a um pedaço de plástico sujo. Quarto 7. Sem barulho depois das 10. O quarto era um cubículo. Uma cama com um lençol fino, uma cadeira bamba e uma pequena televisão de tubo que provavelmente não funcionava. O banheiro tinha um cheiro forte de mofo e a lâmpada do teto piscava, ameaçando queimar a qualquer momento. Rafael sentou na beirada da cama, o colchão afundando sob seu peso. Ele olhou para suas mãos, limpas e bem cuidadas. As mãos de um homem que nunca tinha trabalhado de verdade um dia na vida. A imagem da minha casa veio à sua mente. Não a casa que ele queria vender, mas a casa da sua infância. O cheiro do bolo de fubá que eu fazia, o barulho do meu pai, Antônio, consertando algo na garagem. Memórias de um tempo em que ele era amado, sem precisar provar nada a ninguém. Uma lágrima quente escorreu por seu rosto, depois outra. Não era choro de arrependimento, era choro de autopiedade. Ele não estava triste pelo que fez, estava arrasado pelo que perdeu. Naquele momento, no fundo do poço, ele não pensou em pedir perdão. Ele só conseguiu pensar em uma coisa. Minha mãe tinha dinheiro, o dinheiro da casa, e ele ia pegar de volta. A primeira luz que entrou pela fresta da cortina suja do Hotel Estrela não era dourada e suave como a que entrava no seu antigo quarto. Era uma luz cinzenta, doente, que revelava as partículas de poeira dançando no ar e as manchas no carpete. Rafael acordou com o corpo doendo e um gosto amargo na boca. Por um segundo, ele não soube onde estava. Depois, a realidade o atingiu como um soco no estômago. O quarto fedia a cigarro. O lençol fino pinicava sua pele e o zumbido no seu ouvido era o som do fracasso. Ele se levantou e foi até o pequeno espelho manchado sobre a pia. O homem que o encarou de volta tinha olheiras fundas. O cabelo caro estava amassado e a barba por fazer. A camisa de seda, que custara R$800, estava amarrotada e com uma pequena mancha perto da gola. Ele não era mais o herdeiro, o conquistador. Era um fantasma, mas o ódio ainda estava lá, uma brasa quente sob as cinzas da sua vaidade. O ódio era um combustível, e ele precisava de combustível para o que viria a seguir. Ele saiu do hotel e andou pelas ruas. O sol da manhã já esquentava o asfalto, mas ele sentia frio. Ele precisava de dinheiro, e só tinha uma coisa de valor. Entrou numa pequena loja de penhores com uma grade de ferro na porta. O lugar cheirava a metal e a histórias tristes. Um homem de olhos pequenos e desconfiados analisou o Rolex de ouro em seu pulso com uma lupa. R$500, o homem disse, com a voz arrastada. Isso vale 20 mil. Rafael protestou. A voz fraca. O homem deu de ombros. É a minha oferta. Pegue ou largue. Rafael tirou o relógio, o pulso ficando estranhamente leve e nu. Ele pegou as 5 notas de R$100 e saiu da loja sem olhar para trás. A humilhação queimava em seu rosto. Com o dinheiro, ele pegou um táxi. O destino não era um restaurante de luxo ou um escritório com vista panorâmica. Era a sua antiga rua. Ele pediu para o motorista parar na esquina. A casa estava lá, igual, mas diferente. Havia um carro de família na garagem, não o seu conversível. Uma bicicleta infantil estava caída na grama. A visão o feriu mais do que a perda do dinheiro. Ele viu um homem, o novo morador, regando as roseiras que eu tinha plantado. Engolindo o orgulho, Rafael se aproximou. Com licença, ele disse. Eu morava aqui. Estou tentando encontrar minha mãe. O senhor teria o novo endereço dela? O homem o olhou com uma mistura de pena e cautela. Não. O contato que tenho é da imobiliária, mas não posso passar para um estranho. Rafael insistiu, inventando uma história sobre uma emergência familiar. O homem, talvez por compaixão, anotou o nome da imobiliária num pedaço de papel. Enquanto isso, no meu novo apartamento, a tranquilidade era minha armadura. Eu não sentia medo, sentia uma calma fria, a calma de quem se prepara para uma tempestade anunciada. Eu tinha passado a manhã com um técnico de uma empresa de segurança instalando uma câmera discreta no corredor e um sistema de alarme moderno na porta. Qualquer tentativa de forçar a entrada, a polícia é acionada em menos de 1 minuto, dona Luzia, o técnico explicou. Eu agradeci e paguei pelo serviço.
Olhei pela minha nova janela para a vida que recomeçava lá embaixo. Meu pai, Antônio, sempre dizia que a colheita é obrigatória. E eu sabia, com uma certeza que arrepiava a alma, que a colheita de Rafael estava se aproximando. Mas meu pai nunca disse que a gente não podia escolher o dia e a hora de usar a foice. 2 horas depois, Rafael estava em frente ao prédio da imobiliária. Com uma atuação digna de novela, ele convenceu uma jovem recepcionista de que precisava urgentemente entregar documentos para a antiga proprietária. Ela, comovida com sua falsa urgência, lhe deu meu novo endereço. Ele saiu de lá com o papel na mão, um sorriso cruel se formando em seus lábios pela primeira vez em 24 horas. Ele pegou outro táxi, o coração batendo forte com uma mistura de ódio e expectativa. Rua das Acácias, número 482, ele disse ao motorista. O jogo estava prestes a virar, pelo menos era o que ele pensava. O táxi parou em frente a um prédio de tijolos aparentes, com varandas bem cuidadas, cheias de plantas. Era um lugar que respirava paz, uma paz que insultava a tempestade dentro de Rafael. Ele pagou o motorista com uma das últimas notas amassadas que tinha e saiu do carro, o coração martelando contra as costelas. Carolina desceu logo atrás, ajeitando o cabelo e olhando para o prédio com uma expressão de nojo. É aqui? Que lugar mixuruca, ela sussurrou, como se a simples presença ali pudesse manchar sua imagem. Cala a boca e me segue, Rafael rosnou, empurrando o portão de ferro. Eles subiram 3 lances de escada, pois o prédio não tinha elevador. Cada degrau aumentava a fúria dele. Apartamento 304. A porta era de madeira simples, com um pequeno olho mágico no centro. Ele não se deu ao trabalho de bater. Socou a porta com força. Mãe, abre essa porta. Eu sei que você está aí, ele gritou, a voz ecoando pelo corredor silencioso. Acaba com essa palhaçada. Eu quero o meu dinheiro. Uma vizinha abriu a porta ao lado, uma senhora de cabelos brancos e olhar assustado. Carolina lançou-lhe um olhar tão venenoso que a mulher recuou e fechou a porta na mesma hora. De repente, a porta se abriu, mas não com o estrondo que ele esperava. Abriu-se suavemente. Lá estava eu, parada na soleira. Eu não usava o avental manchado de sempre. Vestia um conjunto de linho bege, elegante e simples. Meu cabelo estava arrumado e eu segurava uma xícara de chá. Meu rosto estava sereno. Rafael, Carolina, que surpresa desagradável, eu disse, com a voz calma, sem um pingo de medo. Ele tentou me empurrar para entrar. Chega de teatro, mãe. Onde está o dinheiro da venda da casa? Eu não me movi 1 centímetro. Que dinheiro, meu filho? O dinheiro que eu recebi pela venda da minha casa com o meu nome na escritura? Foi nesse momento que um homem apareceu atrás de mim. Ele era alto, usava um terno bem cortado e tinha um olhar frio e calculista. Seu nome era Evandro, um advogado que eu tinha contratado na semana anterior. Rafael parou, surpreso. Carolina deu um passo para trás, a arrogância sumindo de seu rosto. Senhor Rafael, senhora Carolina, o advogado Evandro começou, a voz ressoando com autoridade. Meu nome é Evandro, sou o representante legal da dona Luzia. Eu gostaria de informar que esta sua visita está sendo gravada em áudio e vídeo pela câmera de segurança instalada no corredor. Ele apontou para a pequena lente preta acima da porta, que Rafael não tinha notado. Além disso, continuou Evandro, existe uma ordem de restrição emitida ontem que proíbe o senhor de se aproximar a menos de 200 metros da sua mãe. Ao socar a porta e gritar ameaças, o senhor acabou de violar essa ordem judicial na frente de uma testemunha e de uma câmera. O rosto de Rafael passou do vermelho da raiva para o branco do pânico. Ele olhou para Carolina, que agora tremia visivelmente. Isso é mentira, armação sua, Rafael gaguejou, apontando o dedo para mim. Eu dei um gole no meu chá, o líquido quente acalmando qualquer vestígio de nervosismo que pudesse existir. Olhei fundo nos olhos do meu filho, o menino que eu tinha embalado no colo, agora um estranho consumido pela ganância. Meu pai, seu avô Antônio, sempre me dizia uma coisa, Rafael. Eu falei, a voz baixa, mas cortante como vidro. Ele dizia que a gente planta o que quer, mas a colheita é obrigatória. A sua está apenas começando. E como se minhas palavras tivessem sido um gatilho, um som começou a crescer ao longe, fraco no início, depois cada vez mais alto e inconfundível. O som de uma sirene da polícia se aproximando. Não vinha de uma direção, mas de 2. O advogado Evandro tinha acionado o alarme silencioso no momento em que Rafael tocou a porta. Rafael e Carolina se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. Eles estavam encurralados. Não havia para onde correr. A colheita tinha chegado e a foice era a lei. As sirenes perfuraram o ar da noite, transformando o corredor silencioso num palco de caos iminente. Rafael e Carolina congelaram. A arrogância que os sustentava derreteu como cera, escorrendo por seus rostos pálidos. 2 viaturas da polícia pararam
pararam em frente ao prédio, suas luzes azuis e vermelhas pintando as paredes de tijolo com pinceladas de pânico. Rafael, num último espasmo de desespero, virou-se para correr escada abaixo, mas 2 policiais já subiam, ágeis e impassíveis. O caminho estava bloqueado. Carolina começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o som agudo e irritante da raiva de quem foi pego. Não fizemos nada. Ela que roubou a gente, ela gritou, apontando para mim. O advogado Evandro deu um passo à frente, com a calma de um cirurgião. Ele entregou uma cópia da ordem de restrição a um dos policiais. Oficial, disse Evandro, a voz firme. Além da violação clara desta medida protetiva, temos a gravação das ameaças e da tentativa de invasão. A câmera está logo ali. O policial olhou para a pequena lente preta, depois para Rafael e Carolina. Não havia mais nada a ser dito. O brilho frio das algemas surgiu. Enquanto prendiam seu pulso, Rafael olhou para mim, os olhos queimando de ódio. Você vai pagar por isso, mãe. Você vai se arrepender, ele sibilou. Eu apenas o observei ser levado, a imagem do meu menininho se desfazendo para sempre, dando lugar ao monstro que a ganância criou. Carolina foi levada logo atrás, tropeçando nos próprios pés. Quando o som das sirenes desapareceu, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Era um silêncio que pesava, mas que também curava. Evandro se virou para mim. O procedimento agora é claro, dona Luzia. Eles serão levados para a delegacia e o processo seguirá seu curso. Com as provas que temos, a condenação é praticamente certa. Eu assenti, sentindo um peso de anos ser retirado dos meus ombros. Fechei a porta do meu novo lar e, pela primeira vez em muito tempo, tranquei-a sem sentir medo. O julgamento foi rápido. A promotoria, liderada por um homem sério chamado Sérgio, não teve dificuldade em provar a culpa. A gravação da câmera de segurança era irrefutável. Minhas palavras, calmas e factuais durante o depoimento, contrastavam com os gritos e acusações de Rafael no vídeo. Ele e Carolina tentaram pintar um quadro de uma mãe senil e manipuladora, mas a história deles ruiu sob o peso das evidências. O juiz Alberto, um senhor de cabelos grisalhos e olhar penetrante, proferiu a sentença numa tarde chuvosa de terça-feira. Por violação de medida protetiva, ameaça e coação, eu sentencio o senhor Rafael a 2 anos de prisão em regime fechado. E a senhora Carolina a 1 ano e 6 meses pela cumplicidade nos atos. Um grito de fúria ecoou pelo tribunal. Era Rafael se debatendo contra os guardas. Carolina simplesmente desabou na cadeira, o rosto escondido nas mãos, o choro agora soando patético. 3 meses depois, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Meu apartamento era meu santuário. As samambaias na varanda cresciam viçosas, banhadas pelo sol da manhã. Eu tinha voltado a bordar, não por necessidade, mas por prazer. Os desenhos que minhas mãos criavam eram de flores, pássaros, paisagens abertas, nada de monogramas ou nomes. Uma carta chegou pelo correio. O remetente era do presídio estadual. A caligrafia era de Rafael. Eu segurei o envelope por um longo momento. Senti seu peso, o peso de tudo o que tinha acontecido, mas não senti curiosidade, nem raiva, nem mesmo pena. Caminhei até uma pequena cômoda de madeira no canto da sala. Abri a última gaveta e coloquei a carta lá dentro, sem abri-la. Fechei a gaveta. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Olhei pela janela, para a rua tranquila lá embaixo. Meu pai, Antônio, estava certo. A colheita é obrigatória, mas ele nunca me disse o quão pacífico e bonito era o silêncio depois que o campo é finalmente limpo. E pela primeira vez, eu senti a paz. Da casa que me expulsaram aos portões da prisão dele. Consegui fazer justiça e encontrei meu santuário. O que você achou da minha colheita? Inscreva-se para mais histórias de redenção.